Fala galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre sistema respiratório. Minha gente, como que ocorre a passagem de ar para os nossos pulmões? Como que o nosso corpo transporta o oxigênio captado? Para que serve a respiração? Você já ouviu falar que sempre antes de uma atividade, antes de uma atividade física, é necessário respirar fundo para ter mais concentração, para ter mais energia? Então, tudo está relacionado ao nosso sistema respiratório. Se liga nessa aula de hoje que está começando agora. Bora lá! Bom, gente, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre sistema respiratório. Bom, pessoal, o sistema respiratório ele tem como finalidade realizar as trocas gasosas no nosso corpo, ou seja, captar o oxigênio da atmosfera e liberar o gás carbônico proveniente da respiração celular para o meio externo. Então ele faz essa troca, entrando oxigênio e saindo gás carbônico. Esse sistema respiratório, ele também tem a finalidade de fazer um controle da acidez do sangue, que a gente já vai entrar nesse detalhe ainda nessa aula, e falar também sobre um pouco sobre fonação. A fonação que seria a importância desse sistema respiratório para a formação da nossa voz, tá? Para a emissão de sons. E o sistema respiratório, ele pode ser dividido em duas partes. O que a gente chama de vias respiratórias, que compreende da parte superior aqui, né, as vias nasais, tá, a narina e as fossas nasais, a parte da faringe, a laringe e a traqueia e os brônquios, tá? Depois nós temos a parte que forma a maior parte do pulmão, que seriam então os brônquios, né, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, certo? Fazendo parte então do pulmão. Nessa foto aqui, deixa eu só chamar a atenção para vocês que vocês podem observar que o lado, né, esquerdo do nosso pulmão, aqui a gente está vendo o pulmão de frente, tá? Por isso que esse aqui parece ser o lado, né, esse aqui é o lado direito que está mostrando na imagem, mas seria o equivalente ao nosso lado esquerdo, tá? Então o nosso pulmão esquerdo, ele tem, ó, dois lóbulos aqui, ó, tá? E o lado direito, o pulmão direito, ele teria três. Um, dois, três. Então, o lado esquerdo ele é um pouco menor do que o pulmão direito. Isso porque o nosso coração ele é centralizado, só que voltado para a esquerda, certo? Então, como ele está o nosso coração voltado mais para a esquerda, ele comprime esse lado aqui do pulmão esquerdo. Por isso que o pulmão esquerdo é levemente menor do que o pulmão direito. Tudo bem? Mas já vamos entrar em detalhes a respeito dessas estruturas que compõem o sistema respiratório. Antes disso, deixa eu só diferenciar para vocês os dois tipos de respiração que nós temos no nosso corpo. E eu chamo bem a atenção aqui porque é muito comum fazer essa confusão entre respiração pulmonar, ou também chamada de respiração sistêmica, e a respiração celular. São dois tipos de respiração. Então, o que isso significa? A respiração pulmonar, que nós fazemos então, né, respirando esse oxigênio da atmosfera pelos nossos pulmões, é a respiração então realizada pelos pulmões para fazer essa troca entre oxigênio e saindo gás carbônico. Essa é a função da respiração dos nossos pulmões. Para que a gente faz essa respiração pulmonar? Para fornecer oxigênio para as células do nosso corpo. Essa é a importância da oxigenação pulmonar. E aí, uma vez que esse oxigênio ele cai na corrente sanguínea, ele é espalhado por todo o nosso corpo, para quê? Para que as células do nosso corpo elas possam captar esse oxigênio do sangue e transformar ela através de uma reação química da respiração, produzindo o quê? Energia, certo? Então, a função da respiração celular é produção de energia para o funcionamento do nosso organismo, certo? Como consequência dessa respiração celular, é produzido o gás carbônico, que daí volta para a corrente sanguínea e é eliminada através da expiração, certo? Então, tem que se diferenciar muito bem respiração pulmonar de respiração celular. A pulmonar faz as trocas gasosas, oxigênio e gás carbônico, e a respiração celular utiliza o oxigênio para a produção de energia para a célula. Tudo bem?
Bom, agora falando sobre os órgãos que compõem o sistema respiratório. Sabendo quais são os órgãos na ordem que eles estão, nós sabemos então qual é o trajeto e que o ar percorre por todo esse sistema. Então começa aqui, ó. O ar na atmosfera, ele vai ser inalado entrando pelas fossas nasais, pela cavidade nasal, tá? Essa é a primeira parte que ele entra. Entrou aqui, né, pelas nossas narinas, ela vai atingir essa região aqui, ó, que é uma região em comum entre o sistema digestório e respiratório, chamado de faringe. Depois da faringe, esse ar é encaminhado por uma outra estrutura chamada de laringe. Da laringe, ela tem acesso a uma tubulação aqui, ó, única, chamada de traqueia. Da traqueia, ela se ramifica em dois caninhos chamados de brônquios. Vai um para cada lado, um para cada pulmão. Aqui dentro, nós já temos a ramificação, né, desses brônquios, que vai fazer parte então do pulmão, chamada de bronquíolos. E esses bronquíolos, eles se ramificam cada vez mais e cada vez em estruturas, em canais mais finos, tá? Até que eles terminam em uma estruturazinha que é como se fosse um fundo, né, um fundo cego aqui, um saquinho, chamado de alvéolo pulmonar, certo? Todo o nosso pulmão aqui, ele é revestido por uma membrana. Essa membrana, ela é chamada de pleura. E abaixo da pleura, nós temos uma musculatura que ela tem uma participação super importante para fazer os movimentos respiratórios, chamado de diafragma. Tudo bem? Bom, então são essas estruturas aqui, né, são esses órgãos que nós vamos estudar hoje para o sistema respiratório, para entender como funciona esse processo de respiração. Bom, primeiro, né, vamos falar sobre narina, né, o nariz e a narina, que são aqui as fossas nasais que estão aqui, tá? Para que serve essa fossa nasal? Tá? Não é somente para captar o ar, não é somente para produzir o tatu do nariz, para você ficar tirando, né? E essas fossas nasais, ela tem importantes funções. Três importantes funções que eu cito aqui para vocês, tá? A função para respiração, né? Eu tô falando. Então, a função, né, do nariz para a respiração é fazer o quê? Por meio dos pelinhos existentes no nariz e junto com aquele muco produzido, né, a meleca, é fazer a filtragem desse ar atmosférico. Então, a gente sabe que no ar atmosférico ele tem muitas partículas de impurezas, né, poluentes, micro-organismos, tá? Tudo isso ele vai ter acesso, quando a gente respira, ele vai entrar dentro dos nossos nariz. Quando ele entra no nariz, tudo isso, esse ar poluído, ele poderia ir tranquilamente para o pulmão, tá? Só que para evitar um pouco essa contaminação, né, esses poluentes, existem esses pelos e existe o muco que é produzido aqui. Por quê? Porque todas essas partículas mais sólidas, elas acabam ficando retidas aqui nessa região. E aí a gente tem uma filtragem desse ar, tudo bem? Né, aqui também na região do nariz, né, temos vários vasos sanguíneos. Tanto é que qualquer batida que você dá no nariz, né, levou um soco no nariz, acidentalmente bateu o nariz em algum lugar, tá? Ele começa a sangrar. Por quê? Porque tem vários vasos sanguíneos passando internamente ali. A função desses vasos sanguíneos que passam nessa região mais interna do nariz, próximo, né, à cavidade ali mesmo, é para esquentar o ar que passa por ali. Então, o ar, quando ele entra frio. Para esse ar não ir frio lá para os pulmões, né, que acaba, né, que se você está num dia muito frio, né, respirando pela boca, né, ao invés do nariz, nós sentimos aquela dor, né, na região dos pulmões. Por quê? Porque você está respirando ar frio. Tá? Para evitar isso, é que ele passa pelo nariz, por isso que o certo é sempre respirar pelo nariz. Quando ele passa aqui, ele vai esquentar, né, nesses vasos sanguíneos que estão passando por aqui. Tá? Então ele chega a um ar um pouco mais aquecido para os nossos pulmões. Tudo bem? E a função desse muco produzido também é fornecer a umidade desse ar atmosférico que vai para os pulmões, certo? Por isso que em dias que está mais seco, né, que faz tempo que não chove,
acaba produzindo mais aquelas casquinhas do nariz. Por quê? Porque o ar, quando ele passa por aqui, ele retira muito da umidade do muco e acaba ressecando esse muco, tá? Produzindo aquelas casquinhas, tá? O tatu. Tudo bem? Então essas três funções que eu destaquei aqui, ó, são três funções importantes do nosso nariz para o nosso sistema respiratório, tá? Para melhorar um pouco a qualidade do ar que vai ser encaminhado para o pulmão. Uma outra característica aqui do nariz, né, que aí não tem a ver com a respiração, mas sim com a fonação, né, com a formação de sons, é da ressonância para a nossa voz. Tanto é que se você tampar o seu nariz e começar a falar, você vai perceber que o som que você está emitindo é diferente do som que quando você emite com o nariz desobstruído, tá? Quando você está gripado, você fica com o nariz tampado e o som, a sua voz fica diferente, tá? Então tudo isso, o nariz, ele serve também para dar uma ressonância à nossa voz, ok? Bom, continuando. Depois da região do nariz, né, da narina, vai vir a região da faringe. O que é essa região da faringe? A região da faringe, minha gente, é uma região em comum entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Por quê? Porque ele encontra, né, um ponto de encontro entre nariz e boca, certo? Esse ponto de encontro, né, inclusive, né, ele tem até uma comunicação com a nossa orelha média. Tá? Então ela faz, né, isso a gente vai ver posteriormente em outras aulas, que essa comunicação com a orelha média, ela faz um equilíbrio da pressão interna, né, que é responsável até por aqueles estampidos que dá na nossa orelha, né, quando a gente está indo para um local alto, né, subindo ou descendo um morro, tá? Essa função, então, tá, da orelha média, essa comunicação com a orelha média, é ajustar a pressão atmosférica do lado de fora e dentro do nosso corpo, tá bom? Bom, mas isso não vem ao caso agora. Nós estamos falando da faringe para o sistema respiratório. Então, é essa região que ela compreende, né? Desde a região atrás do nosso nariz, tá? Até a região que antecede a laringe, aqui já chegando na nossa garganta, nosso pescoço, tá? Então, toda essa região seria a faringe. Ela é dividida em três partes. A nasofaringe, que está localizado na parte superior, logo atrás do nariz. A orofaringe, que está atrás da nossa boca, tá? E a hipofaringe, que ela já começa a vir aqui para a região do pescoço, certo? Então, essa aqui é a nossa faringe. A faringe, ela, logo depois da faringe, vem a laringe, tá? E entre essas duas estruturas, faringe e laringe, nós temos uma válvula chamada de epiglote, certo? Nós já falamos da epiglote lá em sistema digestório. O que servia essa epiglote? Para o sistema digestório, ela servia para tampar essa entrada da traqueia, para o alimento vir corretamente para o esôfago e depois descer para o pulmão, perdão, para o estômago, tá? Agora, para o sistema respiratório, ele vai fazer o inverso. A epiglote, ela vai fechar essa passagem do esôfago para que o ar, quando ele entra aqui pelo nariz, ele se encaminhe para a traqueia, para aí sim descer lá para a região dos pulmões, tá? Então, é a função dessa epiglote tampar a entrada da traqueia ou do esôfago, dependendo se a pessoa vai engolir alimento ou vai fazer a respiração. Tudo bem? Por isso que a gente não consegue fazer as duas coisas, engolir e respirar ao mesmo tempo. A epiglote ela vai ter que fechar um dos dois canais sempre. Tudo bem? Bom, nessa região aqui da laringe, nós temos que chamar a atenção porque aqui nós temos uma estrutura importantíssima que dá a formação da nossa voz, que são as cordas vocais, ou então chamada de pregas vocais, tá? Essas pregas vocais, que está mostrando aqui nessas ilustrações aqui ao lado, ela é formada por um músculo, tá? E esse músculo, a partir da movimentação desses músculos, é que nós temos os diferentes sons emitidos por nós, tá? Lembrando que a espessura dessas cordas vocais, ela está relacionada à atuação hormonal, sendo que o hormônio testosterona, ele faz um engrossamento, né, um espessamento dessas cordas vocais. Para quem está acostumado aí a tocar violão, sabe que as cordas mais grossas do violão são as que emitem um som mais grave. E as cordas mais finas
elas emitem um som mais agudo. Por isso que a testosterona, ela age no sentido de engrossar essas cordas vocais. E aí o som, ela é mais grave. Quem produz testosterona em maior quantidade são homens. Por isso que homem tem a voz mais grossa e mulher tem a voz mais fina, mais aguda, tá? Então é justamente pela atuação desse hormônio testosterona que age nas cordas vocais também. Tudo bem? É uma característica sexual secundária dos homens. Bom, depois que o ar passa aqui então pela região da laringe, tá? Ela vai ter acesso à tubulação aqui de baixo, chamada de traqueia. Vamos dar uma olhadinha na traqueia agora. A traqueia é esse tubo que desce aqui no nosso pescoço, tá? Na parte da frente, lembrando que atrás vai vir o esôfago, tá? Mas na frente é a traqueia. Diferente do esôfago, que ele é formado, né, ele é revestido por musculatura lisa, a traqueia não tem musculatura associada a ela, mas ela tem discos de cartilagem. Então tá vendo todos nesse desenho ao lado aqui, ó? Todos esses anéis aqui em volta, né, dessa tubulação, elas são discos de cartilagem. Para que servem esses discos de cartilagem? A função delas é manter a traqueia sempre aberta, para que o ar, né, consiga passar constantemente por aqui. Então a traqueia ela não pode fechar, tá? E a função desses anéis de cartilagem é justamente fazer isso, manter a traqueia sempre aberta. Tudo bem? No interior dessa traqueia, nós ainda temos, né, cílios e muco aqui, que também vai ajudar a filtrar mais o ar que vai para os pulmões. Tá? Então aqui também ocorre uma parte da filtragem do ar. Bom, depois que essa traqueia chega na parte mais de baixo ali, ó, ela vai sofrer a ramificação. Essa ramificação da traqueia já são os brônquios, tá? Aí, partindo para o próximo slide aqui. Os brônquios, então, são dois tubos cartilaginosos que são produtos da ramificação da traqueia. E eles são mais curtos. Quando eles passam aqui, ó, se ramificando de novo em brônquios secundários, e depois esses brônquios secundários vão se ramificar em caninhos, né, em canais cada vez mais finos e mais numerosos, dando origem aos bronquíolos. Então, o que? Os bronquíolos, eles são finos tubos, tá? De até 1 milímetro de diâmetro, até menos, tá? Onde o ar vai passar aqui, ó, ele diminui o seu tamanho, né, a sua espessura, e o ar vai passando e se distribuindo ao longo de todos esses canaizinhos dos brônquios, tá? E cada brônquio dele, né, dessa ramificação, ela vai terminar em alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares são pequenos saquinhos de ar em que o ar que passa aqui, ó, né, pelos bronquíolos, eles vão encher esses alvéolos, tá? O conjunto, cada bolinha dessa seria um alvéolo pulmonar, tá? O conjunto de alvéolos pulmonares forma uma estrutura parecida com um cacho de uva, uma amora, né? Chamada de saco alveolar. E nesse saco alveolar, em volta dele, chegam vários capilares sanguíneos. Para que tem isso aqui? Porque aqui está enchendo, né, enchendo esses sacos alveolares, está cheio de ar atmosférico rico em oxigênio. E esse oxigênio ele tem que sair daqui e ir para os vasos sanguíneos, para os capilares sanguíneos. Esse processo de trocas gasosas que ocorre, né, então daqui, lá de dentro dos alvéolos, vai sair o oxigênio e entrar na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea vai chegar, né, sangue com bastante gás carbônico, vai sair gás carbônico do sangue e vai devolver para o alvéolo, para ele eliminar depois no caminho inverso, tá? Essa troca gasosa aqui é chamada de hematose, que a gente vai ver logo em seguida, certo? Então, esses alvéolos pulmonares são a última parte funcional do sistema respiratório, que chega aqui. A partir daqui, ó, né, de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos, já começa o sistema circulatório, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Bom, então continuando, tá? Aqui é só para mostrar para vocês, ó, a estrutura então do pulmão, tá? E dos alvéolos pulmonares, que eles terminam aqui, ó,
em cada finalzinho de cada bronquíolo terminal, tá bom? E aí eu falei para vocês do processo de hematose. Então o que seria a hematose? Ele é um processo em que transforma sangue venoso em sangue arterial. Sangue venoso é aquele sangue que é rico em gás carbônico, e sangue arterial é aquele sangue rico em gás oxigênio, certo? Essa troca gasosa ocorre na região do pulmão, tá? E essa troca ela ocorre por um processo chamado de difusão, tá? A difusão ela é simplesmente uma troca, né? Que ela é uma passagem que ela faz devido à diferença de concentração. Então até pus aqui para vocês o que é difusão, tá? Devido à diferença de concentração de oxigênio em gás carbônico, esse processo de troca é por um processo de difusão, tá bom? Bom, gente, nós podemos dizer também que a hematose ela é uma troca gasosa que ela é feita entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos, ou então entre o sistema respiratório e o sistema circulatório, tá bom? Ou seja, nada mais é do que o oxigênio do pulmão indo parar no sangue e o gás carbônico do sangue indo parar no pulmão, certo? Para ser eliminado. Aqui é o mecanismo, né, que ocorre essa troca gasosa aqui, ó, né? Então aqui seria o capilar sanguíneo e aqui seria o alvéolo pulmonar. O oxigênio ele vai parar dentro do vaso sanguíneo, tá? E o gás carbônico que está vindo no vaso sanguíneo ele é jogado para dentro do alvéolo pulmonar para poder sair, tá bom? Bom, continuando. Minha gente, pensa comigo, como que esses gases eles são transportados, né, no sangue? Aí fala assim, mas aí o gás oxigênio ele vai ficar dentro do nosso sangue e aí vai ficar formando bolhas de gás oxigênio no sangue? Não, né, gente? Nós não podemos ter ar, né, dentro dos vasos sanguíneos, senão ele interrompe a continuidade e aí para de fluir o sangue. Então não pode existir ar nos vasos sanguíneos. Eu falei, poxa, mas então como, professor, que é transportado gás carbônico, oxigênio? Ele é transportado ligado a moléculas, tá? Formando um outro composto. Então, o oxigênio ele é transportado principalmente dentro das hemácias, ligado ao pigmento vermelho, chamado de hemoglobina. Então, como que ele faz isso? O oxigênio ele se liga à hemoglobina, tá? A hemoglobina que ela é bem rica em ferro, fazendo uma oxidação desse ferro. Por isso que ele tem uma coloração avermelhada, tá? Oxidação do ferro. O que é oxidação do ferro, gente? É o que a gente chama popularmente de enferrujar, né? E a cor da ferrugem ela é um vermelho terroso, tá? Então, quando o oxigênio ele entra dentro da hemácia, ele se liga na hemoglobina, fazendo um processo de oxidação. E aí ele é transportado desse jeito. Então, minha gente, quando a hemoglobina está ligada ao oxigênio, ela é chamada de oxihemoglobina, tá? Então, oxihemoglobina seria oxigênio mais hemoglobina, tá bom? Só que a hemoglobina, ela também pode transportar outros dois gases, tá? O gás carbônico, e quando ela se liga, então, a hemoglobina ligada ao gás carbônico, ela chama-se carbohemoglobina, tá? E ela pode também transportar um outro gás conhecido como monóxido de carbono, que é o CO. Quando ele ocorre essa ligação, ela é a carboxihemoglobina. Tá? É muito comum confundir carbohemoglobina com carboxihemoglobina. Tá? A carbohemoglobina é com gás carbônico e a carboxihemoglobina é com monóxido de carbono. Tá bom? Só que a hemoglobina, né, normalmente, ela transporta oxigênio, tá? Ela transporta em pequena quantidade o gás carbônico, não é tanto assim, tá? É pouca coisa. E em condições, tá, adversas, ela se liga ao monóxido de carbono. Por que em condições adversas? Porque o monóxido de carbono, gente, né, não é normal que a gente fique respirando ele. O monóxido de carbono, só para vocês terem uma ideia, é o que sai do escapamento de carro, né, na queima de combustíveis fósseis. Tá? Só que esse gás aqui, ele é extremamente tóxico para nós seres humanos.
tá? Por quê? Porque o monóxido de carbono, quando ele entra, né, nas hemácias, ela se liga, né, fortemente à hemoglobina, não dando lugar, né, ela tampa o lugar do oxigênio. Então, a ligação da hemoglobina com o monóxido de carbono é bem mais forte do que a ligação com o oxigênio. E na presença, então, dele, a hemoglobina prefere transportar o monóxido do que transportar o oxigênio. E o monóxido de carbono não serve para nossa respiração, não serve para gerar energia para as células, tá? E aí a pessoa acaba tendo, né, um quadro de asfixia. Ela pode vir ao óbito por conta disso, tá? Já foram até inclusive relatados casos, né, de pessoas que morreram por conta disso, né, por uma asfixia por monóxido de carbono, tá? Como por exemplo, já teve casos aqui no Brasil, né, casos mais recentes, como foi, né, uma família que morreu por conta do vazamento, né, do gás do aquecimento do chuveiro, tá, dentro do apartamento. Então ele não tinha essa saída, né, aquele duto, né, que leva o monóxido de carbono para fora do apartamento, estava quebrado, estava mal feito, e ele ficou vazando esse monóxido de carbono para dentro do apartamento. E as pessoas foram inalando esse monóxido de carbono sem perceber, elas foram sentindo sonolência e morreram todas asfixiadas, tá? Teve um outro caso também de uma pessoa que acendeu uma churrasqueira, né, dentro da casa porque estava com frio e queriam se aquecer. Também a família toda acabou falecendo por asfixia de monóxido de carbono, tá? Então é muito perigoso, né, a inalação desse gás aqui, certo? Bom, e o gás carbônico? O gás carbônico, eu falei que ele é pouco transportado pela hemoglobina. A maior parte desse gás carbônico, ele é transportado dissolvido no plasma sanguíneo. Como que ele faz isso, né? Olha esse processo aqui. É importante a gente saber esse processo, porque ele vai ser fundamental para a gente entender como que ocorre o controle da respiração. O gás carbônico, tá? O composto dele aqui, ó, a molécula é CO2, certo? Esse CO2, né, quando ele sai dos tecidos aqui, ó, as células eliminam esse CO2, ela joga para dentro do sangue. Esse CO2, quando ele se mistura com a molécula de água do plasma sanguíneo, ele forma um ácido chamado de ácido carbônico, fórmula H2CO3, certo? Esse ácido carbônico, tá? Ele reage formando, né, um íon bicarbonato e liberam um íon H+. Então, o transporte desse gás carbônico, né, no plasma sanguíneo é feito através de íons bicarbonato, tá? Quando ele chega, né, lá na região dos alvéolos pulmonares, ele se transforma de novo em ácido carbônico, né? Ele se liga ao H de novo e forma um ácido carbônico de volta. Aí ele sofre a quebra, né, em água e CO2 e libera o CO2 para o alvéolo pulmonar que vai ser eliminado, tá? Esse processo aqui é importante por quê? Porque a liberação desse íon H+ aqui, ó, ele deixa o nosso sangue ácido, tá? E isso vai ser importante para o processo respiratório, tá bom? Tudo bem, gente? Bom, então continuando. Movimentos respiratórios. Como que ocorre então agora o processo de respiração? Vamos entender como que começamos, né, a respirar. O ar, quando ele entra nos nossos pulmões, tá? Ele entra aqui, ó, pelo nariz e vai ter acesso ao pulmão. Esse processo de entrada do ar é chamado de inspiração. Olha como o volume aqui, ó, da caixa torácica durante o processo de inspiração ele aumenta, tá? E o processo de saída, né, do ar ele é chamado de expiração. Então o volume da caixa torácica diminui e esse ar sai, tá bom? Então os movimentos de respiração eles são, né, inspiração e expiração, ocorrendo de forma sucessiva. Tudo bem? Como que ocorre o controle desse processo de inspiração e expiração? Através de duas formas. Através de um controle voluntário e através de um controle involuntário. O controle voluntário, quem comanda é o córtex cerebral, né? É sob o nosso comando.
E o involuntário é comandado pelo bulbo, tá? Que é o centro dos movimentos involuntários do nosso corpo. Tudo bem, gente? Vamos então entender como que ocorre esses controles voluntários e involuntários. Primeiro, o voluntário. O voluntário é fácil, né? A gente saber. Se eu pedir para vocês, respira fundo e prende a respiração. Através desse meu pedido, né, vocês entendem o que eu estou pedindo e vocês conseguem executar esse movimento. Então, como vocês estão coordenando esse movimento, ele é um controle voluntário. Se é voluntário, ele é comandado pelo córtex cerebral, tá? Então eu falo, segura a respiração. Aí eu falo, solta. Vai soltando devagar. Prende a respiração. Respira agora de novo, bem forte. Então, quando eu estou pedindo, né, para vocês fazerem esses movimentos e vocês conseguem controlar, é o córtex cerebral que está mandando, né, em você. Tudo bem? Como que ele faz isso? Ele faz, né, através de dois músculos que ele faz esse processo de inspiração e expiração. Os músculos, né, eles são os músculos, dois tipos de músculos, né, que são os músculos intercostais, né, então aqui, ó, ilustrados aqui, esses músculos entre as costelas, tá? E o músculo do diafragma, que eu tinha falado para vocês, que é esse músculo que está localizado logo abaixo do pulmão, tá? No movimento de inspiração, quando você puxa o ar, você realiza a contração desses dois músculos, do músculo intercostal e do músculo do diafragma. Então, quando você contrai os músculos intercostais e o diafragma, você expande a sua caixa torácica, você deixa ela num volume maior. Quando você aumenta o volume da caixa torácica, a pressão interna ela diminui. Lembra que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Se você aumenta o volume, você diminui a pressão lá dentro. Diminuindo a pressão lá dentro, o ar entra. Certo? Agora, quando você relaxa a musculatura intercostal e o diafragma, ele diminui o volume da caixa torácica. Diminuindo o volume lá dentro, a pressão lá dentro aumenta, a pressão do ar, né? Aumenta e o ar sai na expiração, tá bom? Repetindo só para ficar claro para vocês, tá? Na contração do diafragma, então quando você contrai o diafragma desce, tá? E a musculatura intercostal expande o volume da caixa torácica. Aí o ar entra. Quando você relaxa, você diminui o volume da caixa torácica e o diafragma sobe, tá? Diminuiu o volume, a pressão interna do ar aumenta e o ar sai, tá bom? Esse tipo de movimento, inspiração e expiração controlada pelo córtex cerebral, né, fazendo a contração e relaxamento do diafragma e músculos intercostais, é o que é o movimento voluntário da nossa respiração, certo? E o movimento involuntário? Lembra que assim, nós temos que ter um movimento involuntário, por quê? Porque quando a gente está dormindo, quando a gente está fazendo qualquer uma outra atividade que a gente não está raciocinando, pensando, né, a respeito da respiração, nós temos que continuar respirando. Então, para não parar a nossa respiração, para não parar nunca, é que a gente precisa ter um controle involuntário. E esse controle involuntário, ela tem como base a acidez do nosso sangue. Então, lembra quando eu falei para vocês sobre o transporte de gás carbônico lá no nosso sangue, como que ele se dá? Vamos revisar aqui rapidinho, ó. Então, quando o CO2 ele é eliminado da célula, né? Ele é eliminado para dentro do vaso sanguíneo. Quando ele entra no vaso sanguíneo, tá? Ele reage com a água formando o ácido carbônico, tá? Não é o ácido carbônico que dá, né, diretamente a acidez do sangue, mas sim quando ele se quebra, liberando o íon bicarbonato para transportar o gás carbônico, ele libera os íons H+. Esse H+ no sangue, né, no plasma sanguíneo, é que confere uma acidez, tá? Aí o que acontece? Quando ocorre, né, essa acidez no sangue, ele dispara um sinal para o bulbo, tá? Lá no sistema nervoso central, ele dispara um comando para o bulbo para ele realizar a contração
dos músculos intercostais e diafragma, tá? E aí, quando ele realiza a contração do diafragma e dos músculos intercostais, o que ele faz? Expande a caixa torácica e o ar entra, faz a inspiração, tá? Aí ele promove a oxigenação do nosso sangue e aí reduz, né, libera esse gás carbônico e reduz a acidez, tá? E aí logo depois já aumenta a acidez de novo, faz a inspiração, reduz a acidez, tá? Então esse processo ritmado, através do reconhecimento da acidez do nosso sangue, ele dispara o comando para o bulbo realizar os movimentos involuntários de contração do diafragma e dos músculos intercostais. Tudo bem? Então aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, né, só para vocês lembrarem. Ó. O CO2 reage com a água do plasma, formando ácido carbônico. Tá? No interior da hemácia, esse ácido é transformado em bicarbonato, para poder transportar o CO2, e liberam íons H+, tornando o sangue ácido. A acidez do sangue é detectada pelo bulbo, que dispara um comando para contração dos músculos intercostais e do diafragma, para realizar a inspiração. Certo? Então, esse processo aqui, ó, é o movimento, né, é o controle, perdão, involuntário do sistema respiratório. Bom, gente, aqui é só para a gente, né, passar para vocês uma situação em que, em grandes altitudes, tá, nos falta oxigenação. Bom, eu coloquei aqui, ó, dois exemplos, né, ligados ao esporte, né, no jogo de futebol e no alpinismo, tá? Duas situações, né, para vocês entenderem essa relação entre hemácias e altitude. Galerinha, nós sabemos que o oxigênio ele é um gás muito denso. Se ele é denso, ele fica na porção mais baixa, né? E na porção mais alta estão os gases menos densos. Ou seja, o oxigênio ele tende a acumular nas regiões mais baixas, tá? E nas regiões muito altas, a concentração de oxigênio dissolvido no ar atmosférico ela é cada vez menor à medida que nós vamos subindo, aumentando a altitude. Bom, se as pessoas, né, forem para locais que estão acostumados a viver em locais de baixa altitude, forem para locais de alta altitude, o que acontece? A quantidade de hemácias presentes no sangue dessa pessoa, ela é adequada para aquela região onde a concentração do oxigênio é muita. Quando ela vai para uma região de pouca concentração de oxigênio, aquela quantidade de hemácias que ele possui não é suficiente para captar o pouco oxigênio que ele tem dissolvido no ar, tá? Então ele precisaria ter bem mais hemácias, produzir mais hemácias para conseguir, uma captação melhor de oxigênio, tá? Uma captação mais eficiente do oxigênio atmosférico. E isso, né, reflete, por exemplo, em campeonatos, né, de futebol, onde as pessoas, né, elas precisam fazer, né, um trabalho pulmonar intenso, né, num jogo, numa partida. Eles correm muito, eles precisam fazer muita, né, respiração ali. E isso, né, eu tenho como exemplo para vocês um jogo que ocorreu, né, nas eliminatórias da Copa de 94, né? Copa essa que o Brasil foi tetracampeão, né? Nas eliminatórias da Copa, o Brasil disputou uma partida contra a Bolívia, numa cidade lá na Bolívia chamada de La Paz, tá? La Paz é uma cidade muito alta. E esse estádio ficava então, né, nessa cidade. E aí o que acontecia? Os bolivianos, eles tinham quantidade de hemácias no sangue deles muito maior do que o dos brasileiros, né? Porque eles já estavam naquela região ali. Então, eles já estavam adaptados àquele tipo de condição. E os brasileiros, quando foram para lá para disputar, eles não tinham a quantidade de hemácias, né, na concentração ideal que os bolivianos tinham. Resultado, eles começaram a partida, né, e o rendimento deles não era o mesmo. Eles já se sentiam cansados, né, com poucos minutos de partida, e tudo isso refletiu então no jogo, que a Bolívia então ganhou do Brasil por 2-0. Tá? Nessa situação, o Brasil correu o risco de ser eliminado da Copa, né, de não participar da Copa, mas no final, ainda bem, deu tudo certo, fomos classificados e na Copa, no final, fomos campeões. Tá? Uma outra situação é os alpinistas, tá? Que eles vão escalar, né, o pico de montanhas
principalmente no Everest, né? Então você vê que a maior parte dos alpinistas que vão, né, fazer essa escalada, eles utilizam cilindros de oxigênio. Por quê? Porque nessas regiões, né, o oxigênio é muito pouco. E eles, como precisam de um esforço físico muito grande, uma produção de energia muito intensa, eles precisam de muito oxigênio. E o corpo deles não consegue absorver esse oxigênio, né, em quantidade suficiente para ele. Então eles precisam suplementar com um cilindro de oxigênio. Tá bom? Então essa é uma situação em que a quantidade de hemácias ela tem que ser ideal para conseguir captar a quantidade de oxigênio para as pessoas dependendo da altitude. A solução para esses casos seria o quê? Seriam, né, as pessoas, né, ficarem nessa região durante um tempo para que o corpo consiga produzir a quantidade de hemácia suficiente para respirar naquele local. Tá? Só que isso é inviável, né? Ele precisaria de 2, 3 meses para ficar ali. Tudo bem? Bom, continuando. Falando agora sobre principais problemas respiratórios que acometem as pessoas, já estamos no finalzinho da aula, tá? Os principais problemas associados ao sistema respiratório, eu listei só listei eles aqui, que são infecções respiratórias, tá? Como por exemplo pneumonia e tuberculose, são dois tipos de infecções mais comuns do sistema respiratório, tá? Uma pessoa sadia, ela pode infeccionar, né, pegar uma infecção dessa tanto por pneumonia quanto tuberculose, que vai afetar então as vias respiratórias, o pulmão, tá? Ou podem ter outras doenças, né, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada de DPOC. Tá? Ela é uma doença crônica, né, degenerativa, e ela é progressiva. Né? A pessoa ela vai perdendo o funcionamento do pulmão e ela vai cada vez aumentando. Então, é progressiva, ela vai aumentando. Tá? Essa é chamada de DPOC. Tá? Essa DPOC ela está relacionada à bronquite crônica e à enfisema pulmonar. Como os sintomas são bem parecidos, essas duas, tanto a bronquite crônica e a enfisema pulmonar, elas são muitas vezes classificadas como tipos de DPOC, tá? De doença pulmonar crônica, obstrutiva crônica. Tudo bem? A bronquite crônica, que seria uma inflamação nos brônquios, tá? E a enfisema pulmonar, que seria a morte, né, a perda de função de partes do pulmão. Elas, né, todas essas como características, elas, lógico, né, elas têm muitos fatores que podem desencadear essas doenças pulmonares, mas elas estão muito relacionadas a tabagismo, ao fumo, ou à inalação de substâncias de partículas tóxicas, tá? A pessoa nem necessariamente ela precisa ser o fumante, ela pode ser o fumante passivo, aquela que convive com o fumante e acaba inalando a fumaça do cigarro do outro, tá? Ela também é possível desenvolver essas doenças, como a DPOC, certo? Ou também trabalhadores que trabalham em regiões que produzem muita fumaça, muita partícula, né, que acabam inalando, mineradores, tá? Temos a asma, né, que seria uma inflamação nas vias respiratórias, né, muitas vezes por processos alérgicos. E talvez, né, um dos mais preocupantes de todos, né, que é o câncer de pulmão, formação de tumores, né, na região do pulmão. Tudo bem? Essas são as principais doenças relacionadas então ao sistema respiratório. Tá certo, minha gente? Espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Na aula seguinte falaremos sobre sistema circulatório, tá? Para começar a fechar melhor esse conteúdo. E é isso, minha gente. Forte abraço para todo mundo, fique com Deus e até a próxima aula.